Muito bem. Então, começando aqui a gravar a aula, a gente para a gente começar aqui, vou compartilhar aqui a tela, tá? Tá enxergando aí? Normal? Sim. Tá, obrigado. Bom, então, dando sequência aqui, né? A gente está fazendo aqui essa trajetória, antiguidade, patrística, escola medieval, renascença, né? Isso a gente já debateu. Aí agora a gente está trabalhando com a modernidade. Acredito que hoje a gente consegue chegar até o iluminismo, e aí na próxima segunda, a gente vai discutir a questão da filosofia contemporânea, tá? Na aula passada, né, a gente já começou a tratar a questão da filosofia moderna, né, do século XVII até meados do século XVIII, aproximadamente. Mas aí eu vou retomar aqui, ainda que rapidamente, algumas das concepções, né? A primeira, do Hobbes, né, que vai falar que a mente compõe as ideias mencionadas na mesma ordem pela qual são compostos nos discursos os nomes isolados de corpo, animado racional, né? E aí, lembrando que o Hobbes, ele vai trabalhar com a ideia de que a gente só pode pensar no homem nessa totalidade que ele vai chamar de corpo animado racional, né? Porque se a gente tira a ideia do racional, a gente pode estar falando de qualquer animal que não seja o homem. Se a gente tira o animado, a gente pode estar falando de qualquer corpo, tanto de corpos vegetais como dos corpos celestes, né? Pegando ali uma ideia que a gente traz da física, né? De que corpo é qualquer objeto que ocupa lugar no espaço, e que se a gente tira a ideia de corpo, que desaparece tudo, e a gente teria aí um certo sentido, né? O nada, né? Depois a gente vem trabalhar com a ideia do Descartes. Descartes é alguém que vai trazer, né, no seu texto, a ideia de na sua produção, né, primeira ideia de uma res cogitans e de uma res extensa, ou seja, uma coisa que pensa e outra coisa que é extensa, que é material. E aí ele vai dizer que que na realidade, né, o que me faz ser o que sou é o que está na mente, que é o que pensa, né? E que ela é distinta do corpo e até mais fácil de conhecer do que este. E aí tem um ponto importante para a gente pensar, né? Porque além dele trabalhar com a própria noção de uma dualidade corpo-alma, né, ele, como alguns outros filósofos que a gente já viu, vão trazer a ideia de que a alma é superior ao corpo, e é a alma que nos faz sermos o que somos, né? Então, aí que está a grande diferença entre as coisas, né? E que, inclusive, né, tem algumas outras passagens do Descartes que ele vai dizer, né, que a alma e o corpo, eles têm, inclusive, né, como são substâncias diferentes, eles também têm remédios diferentes, né, que é um ponto importante para a gente poder debater. Aí depois, né, a gente terminou falando um pouco do Spinoza, né, e aí Spinoza também vai trazer uma concepção monista, né, que a mente e o corpo são uma e mesma coisa, a qual é concebidas ora sob atributo de pensamento, ora sob o da extensão,
E aí, né, Spinoza necessariamente, né, confronta o seu pensamento com o pensamento cartesiano e diga-se de passagem, né, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu procurei estabelecer a, a sequência desses autores pelas datas de nascimento, né? Apesar de que eu não trouxe aqui, então Spinoza é um pouco mais novo do que Descartes, né? Descartes produz, né, o discurso do método e a meditação metafísica na primeira metade do século XVII, né, nos 1600. Spinoza também vai estar mais ou menos nesse período, só que Spinoza vai morrer um pouco depois de Descartes, né? Embora morra ainda jovem, né? Então, ele quebra essa ideia, né, que está posta no Descartes, de que o pensamento é uma coisa e o corpo, a extensão é outra, né? Ele vai dizer que mente e corpo são a mesma coisa. E que, inclusive, as nossas paixões, né, são simultaneamente, né, naturais e mentais, né? Ou da ordem do corpo e da mente, né? E aí, como eu falei para vocês, né, talvez uma pergunta que Spinoza faz, né, que ninguém tinha se preocupado em fazer até aquele momento, e que é uma pergunta muito interessante filosoficamente falando, é de perguntar, né, para além do que é o corpo, perguntar o que pode o corpo. E aí ele vai dizer o seguinte, né, como eu comentei com vocês, que ninguém determinou até agora o que pode o corpo, e que o corpo, por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que surpreendem a sua própria mente. E aí, né, tem dois pontos que a gente também comentou na última aula, de que, sobretudo agora, né, que a gente está no período olímpico, a gente vê realmente muita coisa que o corpo é capaz de fazer, mas que a própria mente, às vezes, até duvida, né? Então, assim, corpo e mente são unos, mas muitas vezes, né, o nosso pensamento se impressiona com aquilo que o nosso corpo é capaz de aprender e de realizar, né? E tem um outro ponto que é fundamental aqui, né? Que é o segundo ponto de destaque, que eu já falei para vocês na aula passada, que é o seguinte, né? Quando Spinoza fala, né, que até agora a gente não sabe o que pode o corpo, ele está falando isso, né, do ponto de vista da filosofia e da ciência do século XVII. Hoje a gente já sabe mais o que pode o corpo, né? Inclusive, o nosso campo de conhecimento acadêmico-científico, ele não só discute o que pode o corpo, como ele discute quais são os limites do corpo e o que a gente pode alterar no corpo, né? Esse é um ponto central para a gente poder pensar a própria educação física, né? Então, assim, não só dizer, né, o corpo pode isso ou pode aquilo, mas também dizer que o corpo ele é passível de transformação, de uma série de modificações, das mais complexas e elaboradas possíveis, das transformações, tanto das transformações aparentes, externas, como, por exemplo, as nossas feições, né, a cor do cabelo, o nível de massa muscular, até transformações que a gente não consegue observar nitidamente, né, de maneira explícita, como é o caso das nossas transformações bioquímicas decorrentes do treinamento, como também das nossas próprias transformações, né, psicológicas, sociais, entre outras, né.
e que, na realidade, são uma única e mesma coisa, né? Que ora se manifesta como pensamento, né? Procurando ser fiel a Spinoza, ora se manifesta como aspectos da natureza e da nossa extensão orgânica. Tá? Então, esse é um ponto relevante para a gente discutir. E eu tinha falado com vocês, né? Acabei falando muito rapidamente na segunda-feira sobre essa passagem do Spinoza, né? Aí está uma foto do Spinoza. Uma foto não, né? Um quadro, né? Porque aliás, vou usar a expressão aqui retrato, né? Do Spinoza. Quando ele diz o seguinte, né? O corpo humano pode sofrer muitas mudanças, sem deixar, entretanto, de preservar as impressões ou os traços dos objetos e, consequentemente, as mesmas imagens das coisas. E aí tem 2 pontos para a gente poder discutir, né? Que é a relação entre o interno e o externo, e também de acordo com as nossas capacidades mais orgânicas, né? Dos sentidos, como a visão, o tato, a audição, o paladar e o olfato, né? Então, assim, a gente pode, né, sofrer uma série de transformações corporais e mesmo com essas transformações conseguir sentir o cheiro de uma comida bem gostosa, né? Sei lá, estou tentando pensar em algumas aqui e me ocorreu agora uma lasanha, né? Mas que pode ser uma buchada, mas que pode ser um cuscuz à paulista, que pode ser um churrasco gaúcho, que pode ser um arroz com piqui goiano, que pode ser um peixe com matite, mato-grossense, né? Peixe com matite é como o pessoal de Cuiabá chama peixe com machixe, né? Assim como pode ser uma maniçoba paraense, ou um tacacá, entre outros, né? Então, assim, a gente pode sofrer muitas mudanças e assim mesmo conseguir manter as impressões e os traços do objeto, né? Talvez vocês, sei lá, né, num outro momento, vejam esse retrato aí do Spinoza ou algo parecido, e aí, né, ainda que vocês não se lembrem exatamente do nome dele, mas vocês vão ficar com a sensação de que já viram isso em algum lugar, né? Esse quadro em algum lugar. Até aqui algum comentário, alguma pergunta que alguém queira fazer? Não. Lembrando que eu estou cego para vocês, tá? Então vocês têm que falar. Bom, então seguindo. Professor, eu não sei se o Júlio César não consegue falar ou alguma coisa assim, mas ele me escreveu aqui no chat. Ele fez uma pergunta. Professor, o senhor, a Simone Biles largou as finais da ginástica, porque o corpo dela não podia mais ou porque a mente dela não podia? Existe essa separação? Foi a pergunta. Cara, assim, eu fiquei sabendo que a Simone Biles saiu da final, né? Assim, que ela teria até que ela até tinha condição de ir para a final, mas que ela resolveu não disputar, né? Até vi uma declaração dela, mas assim, uma coisa dessas que você vê em rede social, WhatsApp, Instagram, alguma coisa assim, ela respondendo assim, né, que ela não tinha se lesionado, mas que ela tinha
o desempenho dela tinha ficado abaixo da expectativa dela própria. E que por isso ela não iria disputar a final, porque aí ela estava se sentindo mal psicologicamente. E isso era o fator de... Desculpa, gente. E que isso era o fator de que ela tinha saído da final, né? Que ela queria, nesse momento, ela preferia preservar a sua saúde mental. E também a sua saúde física, né? E aí eu vou responder o Júlio com a mesma pergunta, né? Júlio, corpo e mente se dividem, né? Porque se for para a gente pegar para não sair do conteúdo, né? Do que a gente está discutindo. Quando você está fazendo essa pergunta, você está perguntando isso a partir de Platão, Descartes, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Avicena, Maimônides, de Spinoza, de Hobbes, de Aristóteles, porque e aí assim, né, eu estou falando isso como provocação mesmo, né? E aí vem um ponto que a gente vem debatendo já há algum tempo, né? Corpo e mente são elementos distintos, eles realmente são duais? Há uma predominância de um sobre o outro? E aí o que eu estou querendo te dizer aqui, Júlio, é que todas essas respostas, eu te diria assim, né? Corpo e mente se separam? Sim e não. Né? Depende de que olhar você vai lançar para o corpo, né? Spinoza, para ficar no autor que a gente está aqui agora, o Hobbes, são dois racionalistas que vão te dizer que não, né? Porque para Hobbes, né, se o ser humano é um corpo animado racional, e se a retirada de qualquer um desses elementos faz com que o ser humano deixe de ser o que é, né, ou que a relação entre corpo e mente elas são apenas alternâncias de um mesmo fenômeno, como diria Spinoza, então eu te diria que não, né? Então assim, por que Biles fala aquilo, né? Bom, porque a concepção de corpo da Biles é de um corpo e de uma mente que são elementos separados, né? Então, assim, a mente dela, isso eu estou falando no olhar dela, tá? A mente dela, ao olhar para o desempenho, para a nota que ela teve, etc., ela se sente abaixo daquilo que ela considera como o desempenho ideal, né? E aí não se esqueçam que a Biles tem 3 ouros nas outras Olimpíadas, né? Então, assim, ela não é uma ginasta qualquer, né? Então, assim, tem aquela ideia, né? Um dia desses, só para dar um exemplo assim, que é meio bobinho, né? Mas que isso depende, né? Muito do olhar que a gente apresenta, né? A gente fez uma reunião no departamento e aí depois, geralmente, o pessoal manda uma ata para a gente assinar. Né? Muitas vezes a gente precisa assinar ata por 2 motivos, né? Primeiro, para poder ficar registrado, né, no histórico do departamento, e segundo, porque muitas vezes a gente delibera coisas na reunião
e que precisam ser encaminhadas, né? Então, por isso que a gente tem que assinar a ata. E aí, na hora que o pessoal falou para assinar a ata, eu já estava no computador, já assinei, e aí eu avisei para o pessoal do departamento, né? Ah, já assinei, né? Aí passou alguns instantes, aí o pessoal mandou, né, uma outra mensagem dizendo assim: pessoal, precisa assinar a ata de novo, porque um professor pediu uma alteração na ata. Né? Porque às vezes eu falo alguma coisa e aí não ficou registrado, eu vou lá e peço para deixar registrado na ata. Aí tá, né? Aí, só que eu demorei um pouco mais a ver, aí fui lá, assinei, né? Aí voltei, ok, já assinei. Aí o outro professor falou assim: haha, ganhei em primeiro agora. Aí eu respondi lá: tudo bem, eu ganhei em segundo. Só que aí tem um detalhe, né? Dizem que uma vez o Nelsinho Piquet foi para um pódio e ficou em segundo e comemorou muito o segundo lugar. A hora que ele desceu do pódio, o Nelson Piquet, o pai, falou para ele assim: você nunca mais comemora um segundo lugar desse jeito, porque o segundo lugar, na realidade, ele é o primeiro dos perdedores. Né? Então, estou falando isso, né, para poder pensar exatamente a BIOS, né? Para alguém que ganhou 3 ouros em Olimpíada, de repente ela ir para a final, naquilo que ela considera como não sendo seu melhor desempenho, no momento que ela particularmente está achando que não é melhor desempenho, ser segundo lugar é ser a primeira perdedora. Por outro lado, teve na Olimpíada do Rio, né, o Diego Hipólito, ele foi para o pódio, mas não foi em primeiro, né, acho que ele foi segundo ou terceiro. E aí ele, né, falou que estava feliz pra caramba, não sei o que e tal. Por quê? Porque já tinha 3 Olimpíadas que ele vinha se preparando para estar no pódio. E aí, assim, né, no meio da série ele cai nas 3 e não pontua. Né? E aí ele não vai, ele não ganha medalha. E aí naquela, né, ele finalmente acerta e ganha medalha e se aposenta, né, pelo menos da seleção brasileira. E aí ele fica muito feliz porque ele tinha fracassado nas outras e dessa vez deu certo. Né? Então, quando a gente pensa aí na BIOS, né, uma medalha de prata para BIOS significa o quê? Legal, eu ganhei mais uma medalha olímpica, ou na Olimpíada de 2020, em Tóquio, eu fui a primeira das perdedoras porque eu só consegui a prata. Né? Então, e aí esse é um ponto, né? Então, para alguém que vive do altíssimo rendimento, que entende que o seu corpo é uma máquina, e que a alma, naquele momento, ou que a psique, ou que a consciência, ou que o espírito tem que estar totalmente focado para você ganhar, e que você percebeu naquele momento que não está no seu melhor, ela prefere sair e não disputar, porque aí você deixa a eterna dúvida, né? Se eu podia não ter feito, porque inclusive já vi isso, né? A pessoa que fez. Ontem mesmo eu vi uma prova da natação dos 200 borboleta. Na final tinha um japonês que foi para a raia 8, né? Então, assim, na natação, se você está na raia 8 é porque você fez o 8º tempo. Então, assim, da final, o japonês era o pior tempo e ele foi para o pódio. Né? E ficou feliz pra caramba, comemorou pra caramba o 3º lugar.
Então, assim, o terceiro lugar é o terceiro e é o cara do pódio, se comparado com outros, sei lá, 20 nadadores, ou ele é o segundo perdedor? Então, essa é uma resposta complicada, né? E ela falou, né? Prefiro manter a minha saúde mental, né? Porque se ela vai para a final e perde e fica em segundo ou fica em terceiro, ou se ela não vai para o pódio, ela, né? Pelo que ela se conhece, ela provavelmente vai ficar deprimida por muito tempo, né? Ou talvez pelo resto da vida, né? Ah, porque eu ganhei 3 ouros e aí na minha última Olimpíada eu não ganhei mais, eu fui para a final, eu não fui para o pódio. E aí, assim, mas mente e corpo se separam, né? Olha, aí eu vou responder, né? Aí pensando aqui na BIOS agora, no que ela disse, eu diria que pela resposta dela, sim, mente e corpo se separam. Mas aí eu vou responder finalmente, né? Como estudioso do corpo. E aí, considerando apenas os autores com os quais a gente lidou até agora, vou ficar então com Hobbes e com Spinoza, que não são os meus autores prediletos. Considerando que a BIOS é um corpo animado racional e considerando que o corpo pode sofrer muitas mudanças e que a ideia entre pensamento e ação são apenas momentos diferentes da própria existência humana, como diria Spinoza, eu diria, com estes dois autores, que corpo e mente não se separam. Que corpo e alma, corpo e espírito, eles não se separam. Corpo e razão. E é exatamente por não se separar e por, neste momento, saber dos seus limites físicos. E aí eu vou usar o termo aqui espirituais, no sentido de expressar todos os sentimentos possíveis de um ser humano, é que a BIOS optou por não disputar a final. Né? Aí talvez algum de vocês fale assim, né? Pô, professor, mas precisa dessa volta toda para dar essa resposta? Sim, né? Porque aí a gente tem que pensar isso a partir do contexto do que a gente está estudando, né? E a gente vai ver aí para frente que os outros autores, até a gente chegar, né? Os autores que foram selecionados aqui como representantes da contemporaneidade, lembrando que eu estou falando aqui apenas dos filósofos, não estou falando de antropólogos e não estou falando de sociólogos, todos eles nos darão respostas diferentes. Né? Agora, professor, então, com qual que eu fico? Júlio, não sei. Né? Em momentos diferentes da minha vida, eu teria usado respostas diferentes, entendeu? Teve uma época da minha vida que eu ficaria com a separação corpo-mente. Hoje eu não fico mais. Agora, isso não significa que essa concepção é a correta. Isso significa que essa é a concepção da relação corpo-mente que eu tenho hoje. Tá? Deu para entender? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário?
Professor, o Júlio respondeu ali no chat, disse excelente, muito bom, disse que entendeu. Beleza, obrigado. Bom, então vamos para a concepção de um outro autor, né, que é o John Locke, que é um filósofo empirista inglês, também do século XVII, né? E aí o Locke vai dizer o seguinte, né? Se, contudo, entendem por corpo e extensão o mesmo que outras pessoas, a saber, o corpo como algo sólido e extenso, cujas partes são separáveis e móveis de diferentes maneiras, e a extensão apenas como espaço situado entre as extremidades dessas partes sólidas coerentes, que é ocupado por elas, julgo que confundem entre si ideias bem diferentes. E esta é uma razão para provar que o espírito é diverso do corpo, porque o pensamento não inclui nele a ideia de extensão. Suponho que semelhante razão será igualmente válida para provar que o espaço não é o corpo, porque a ideia de solidez não é nele nunca incluída. Então, vejam, Locke ele é considerado um empirista, né? E aí ele vai dizer que o corpo, por ter essas partes sólidas, né, que são separáveis e que fazem movimentos diferentes, né, e são móveis de diferentes maneiras, se separa da alma e do próprio espaço, porque se o espaço não tem solidez, né? Ou pelo menos a gente não identificava a solidez do espaço no século XVII. E se a ideia, o pensamento, ele não tem extensão, então corpo e alma são distintos e têm que ser entendidos aí de uma maneira diferente. Aqui ele não está trazendo necessariamente uma condição de predomínio de uma coisa sobre a outra, né? Por exemplo, da razão ou da alma sobre o corpo. Mas ele está dizendo que são diferentes, ou seja, ele mantém uma concepção dualista. E aí aqui vem um ponto importante, né, do debate, do embate da filosofia moderna. Eu falei para vocês, durante o período que, bom, se eu não falei, eu vou falar agora. Agora está me fugindo se eu realmente falei, tá? Existe uma pergunta que é central na filosofia moderna, né, que não estava dada, de certa maneira, antes, né? E se a gente for olhar, sempre tem, né, talvez até antes do Renascimento, né, ali na filosofia antiga, na filosofia medieval, isso está muito presente. A gente identifica uma ideia de um corpo e de uma alma, né? Quase sempre tem esse embate nos autores, né? Uma relação corpo-alma. São coisas distintas. A alma ela está vinculada ao mundo das ideias, está vinculada a Deus, por isso ela é eterna. O corpo é um elemento finito, extenso, material e etc. Né? Mas sempre tem aí, né, de uma maneira ou de outra, uma pegada, na maioria dos casos, né, de uma relação com Deus, né, com uma perspectiva, eu diria assim, né, metafísica, no sentido de uma busca transcendente, embora outros autores daqui em diante também possam ser considerados metafísicos, né? Mas tem uma pergunta moderna que é central, né? Então, assim, o sujeito é capaz de conhecer um objeto, e aí eu estou falando por mim. Gente, desculpa. Deve ter, das duas, uma. Eu estou com muito sono, deve ter algum espírito aqui me fazendo abrir a boca. Ou os dois, né? Nunca se sabe. Então,
tem uma pergunta moderna, né, que é importante na filosofia moderna. É possível o sujeito conhecer um objeto? Com detalhe, né? Sem que para isso tenha que se recorrer à transcendência ou à própria ideia da metafísica, de um ser superior e antecedente ao ser humano, né? Que é a própria ideia de Deus. E a resposta dos modernos é sim, é possível. E aí vem uma segunda pergunta, né? Como? E eles dirão, pelo método, né? Eu preciso de um método para chegar à verdade dos objetos. Descartes, Hobbes, Spinoza vão dizer que esse método ele é necessariamente um método racional, né? Então, eu vou, ainda que eu tenha algum elemento de experiência, de dado empírico, palpável, o que eu vou fazer é me debruçar sobre aquele objeto e tentar entender aquele objeto racionalmente, usando a razão de uma forma a mais detalhada possível. Né? Filósofos como John Locke, Francis Bacon, David Hume vão responder isso de uma forma diferente. Né? Eles vão dizer: não, eu não conheço o objeto pela sua apenas por colocar a razão em ação, mas eu tenho que submeter o objeto à experiência, né? E aí vejam, é por isso que Locke nessa passagem está dizendo, né, que o corpo é algo sólido e extenso, que tem partes separáveis, que são móveis de diferentes maneiras, e a extensão apenas como um espaço situado entre as extremidades dessas partes sólidas, coerentes. Né? Então, assim, eu posso perguntar para uma pessoa, né, qual é a sua estatura, qual é a sua altura, qual é a sua envergadura. O que eu estou entendendo como estatura aqui? Eu estou entendendo estatura pela escola americana, que entende que essa é uma medida céfalo-caudal, né? Ou seja, que vai da cabeça aos pés com a pessoa em pé, em posição anatômica. Tá? Isso é estatura. Eu tenho uma outra coisa, que é a altura, que seria você colocar os braços estendidos ao longo da cabeça, e aí você faria a medida da ponta do dedo até os pés. Então, isso seria considerado altura. E eu posso ter envergadura, que seria com os dois braços abertos lateralmente, né, na horizontal, e aí eu teria também um diâmetro, né, uma dimensão, uma extensão da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Tá? Então, nesse caso, eu estou falando que eu tenho um espaço que é limitado pelas extremidades, seja ela da cabeça ao pé, seja ela da ponta do dedo ao pé, seja ela da ponta de um dedo à ponta do outro dedo. Isso para dar um exemplo mais simplificado, né? Ou seja, veja, tudo isso é uma experiência. Tudo isso é comprovado não só por pensar, né? Eu posso dizer, por exemplo, que todos nós temos uma determinada envergadura. Tá? Todos nós podemos dizer, e todos nós temos uma determinada envergadura. Ótimo, mas aí Locke quer saber, né? Perfeito, só que qual é o tamanho dessa envergadura? E aí eu tenho que fazer uma experiência para isso, eu tenho que mensurar esse espaço, essa extensão. E eu posso, inclusive, né, fragmentar tudo isso, né? Eu posso tirar cada uma das falanges dos dedos, eu posso tirar todos os ossos que compõem a palma da mão, eu posso tirar os ossos do antebraço, eu posso tirar os ossos
o osso, né? Não os ossos, mas o osso do braço, né? Eu posso utilizar apenas o esqueleto axial. Então, tudo isso me dá composições diferentes, e cada um deles realiza um movimento diferente. Né? Na anatomia e na biomecânica, a gente descobre que o movimento intervertebral ele é muito pequeno, mas que a gente consegue fazer um movimento de grande amplitude com a coluna, porque a somatória dessas pequenas partes geram um movimento maior, mais amplo. Né? Que é uma coisa que, por exemplo, Descartes vai dizer, né? Você faz as somatórias das partes, você chega ao todo. E aí Locke vai dizer assim, né, que essas partes elas são sólidas e coerentes. O corpo é sólido. O corpo ele é material, ele é extenso. E aí a alma é algo totalmente distinto. Então eu vou chegar à conclusão do que é o corpo, o seu tamanho, as suas dimensões, o espaço que ele adota, não apenas pela razão, mas também pela sua experimentação. E daí um grande embate que a gente tem na filosofia moderna, que vai se consolidar, né? Essas duas escolas de pensamento. Né? Por um lado, a filosofia moderna racional ou racionalista, e por outro lado, uma filosofia experimental, né? Ou empirista. Tá? E aí, no empirismo, a gente sempre vai procurar fazer, né? E aí essa vai ser uma grande característica das ciências modernas, né? Que a gente sempre vai fazer, né? Ou se busca fazer a experimentação das coisas para poder dar as respostas aos diferentes fenômenos. Porém, diga. Isso é uma dúvida simples, na verdade. Eu queria saber se esse conceito de racionalismo é o mesmo que intelectualismo. Acho que se é a mesma coisa. Assim. Eu pergunto porque acho que nos capítulos da fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, ele faz muito esse debate entre empirismo e o intelectualismo. E eu fiquei na dúvida, porque ele fala muito em Kant também, no capítulo, e também parece que ele está fazendo uma crítica a Kant. Mas, e aí eu penso que ele está se referindo ao intelectualismo ou racionalismo, mas eu não tenho certeza. Sim, sim. É o intelectualismo. Aí é uma questão predominantemente de tradução. Tá? Então, você pode chamar aí o que eu estou chamando de racionalismo, você pode chamar de intelectualismo, né? Ou seja, usar a razão, usar o intelecto para você chegar à verdade das coisas. Tá? É tranquilo isso aí, não há divergência. E assim, ele vai fazer uma crítica a Kant? Vai, né? Até porque, apesar de Kant estabelecer aqui algumas relações, né, inclusive de aproximação entre intelectualismo e empirismo, né, entre o racionalismo e o empirismo, que a gente depois, né, na filosofia contemporânea, a gente vai chamar, né, ou pelo menos na ciência, né, dos estudos empírico-analíticos, que a gente poderia chamar também, né, de empírico-intelectuais e empírico-racionais, mas a gente tem autores que vão quebrar bastante dessa lógica, né, e um deles é o Merleau-Ponty, né. Merleau-Ponty quebra essa ideia de uma lógica racional e intelectual que está posta inclusive no próprio Kant, e que não aceita uma condição dialética, né? Que não aceita uma contradição. E na fenomenologia do Merleau-Ponty, ele traz os traços dessa contradição para poder pensar, né? Por exemplo, na relação eu-mundo. Tá? Mas a gente vai chegar lá com calma, né? É possível que a gente consiga chegar pelo menos até o Kant hoje. Tá? Tudo bem? Ficou claro, Aécio?
Sim, professor, tá bem claro. Eu estava gesticulando aqui, fazendo joinha, mas eu lembrei que você não está vendo. Não, tô cego aqui, só tô vendo a citação do Locke. Beleza. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário para fazer? Beleza, então seguimos, tá? Bom, a gente vai chegar então à filosofia iluminista ou filosofia da ilustração, tá? Isso vai se dar aí de meados do século XVIII até o início do século XIX, né? E aí a gente vai ter alguns autores importantes nesse processo e alguns deles que talvez, assim, que buscando outras referências, né, eu estou colocando alguns autores em alguns lugares, mas que são autores que estão muito nessa transição, né? E aí eu queria chamar a atenção de um detalhe importante, né, para poder pensar aí a questão da filosofia moderna e da filosofia iluminista, e que eu acabei não comentando, que é o seguinte. Se a gente for pegar de maneira geral a filosofia moderna, é ela que dispara o gatilho para a ciência moderna. Tá? Então, assim, é com a proposta de um método em Descartes e a proposta do método empirista inglês, né? E aí esses serão os três autores centrais, né? Que é Locke, Hume e Francis Bacon, porque tem o Roger Bacon, que é que ainda é do período renascentista. Aí talvez vocês falem assim, né? Mas professor, você não trouxe, né? As reflexões do Bacon, né? Do Roger Bacon para o debate, né, gente? Eu, assim, primeiro que alguns eu não achei as relações, né? As concepções deles de corpo, e segundo, né? Talvez seja um estudo, né? Para eu fazer ainda ao longo do tempo, né? Tem alguns textos que eu conheço, alguns livros que eu conheço, né, que falam sobre a história fala um pouco, né, sobre as concepções de corpo, como eu estou fazendo aqui com vocês, mas só esse material aqui ele já dá um livro, né, para poder pensar um pouco, né, sobre a filosofia do corpo, né? Por período histórico, e aí dentro de cada escola, né, os seus inúmeros desdobramentos, né? E eu não sei se até o fim da vida eu acho todos os autores, né? Até porque nem todos se propõem a fazer algumas discussões, né? Apesar da sua relevância para a história da filosofia, para a história da humanidade, né? Então, vejam, então, só para retomar essa ideia aqui da ciência moderna, e que ainda está muito atrelada à questão da filosofia, né, moderna, e depois, né, uma ciência que vai se constituir pela ciência iluminista e também por uma filosofia iluminista. Só que aqui a gente vai passar a ter uma separação que é gradativa entre a filosofia e a ciência, tá? Então, observem, né? Por exemplo, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um debate sobre o corpo a partir da filosofia, mas comecem a perceber que o corpo ele está sendo tratado, né? Apesar de que isso vem acontecendo na história toda, mas o corpo ele está sendo tratado principalmente pela sua dimensão material, principalmente pelo seu aspecto extenso.
pela sua dimensão física, né? E quando eu estou falando de física, né, se a gente olha para a história dos autores e para a reflexão que os autores fazem aí ao longo do tempo, em vários momentos, né, e isso foi uma coisa que eu tive que estar atento, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes eles estão falando de corpo, mas estão falando de corpo celeste, eles estão falando do corpo mineral, eles estão falando do corpo animal, e não estão falando do corpo humano. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para poder dizer o seguinte, que a partir do momento que a gente começa a constituir não só uma filosofia, mas uma ciência moderna, com características racionalistas ou intelectualistas, e uma filosofia experimental, empírica, né, ou empirista, ou uma ciência empírica e uma ciência racional, eu começo a pensar o corpo como sendo possível de analisar apenas dentro da dimensão biológica dele. Por que eu estou dizendo isso? Até aqui, e até a filosofia da ilustração, né, até a filosofia iluminista, não é possível pensar qualquer objeto científico que não seja, né, ainda mais depois, né, dessas passagens que a gente viu aí com Locke, só para dar um exemplo, não é possível pensar numa ciência que lide com objetos que não sejam mensuráveis. Tá? Esse é um ponto importante de reflexão. Até aqui, o corpo, né, e aí vem, né, inclusive essa separação que vai se dar entre o corpo do ponto de vista científico e o corpo do ponto de vista da filosofia, né? Por que eu continuo discutindo aqui o corpo na filosofia? Porque se eu for entrar na discussão sobre o corpo nas ciências, e aqui primeiro eu vou ter que pensar o corpo nas ciências biológicas, né, na própria biologia, e aí isso vai ser muito forte, né, no desenvolvimento da anatomia enquanto ciência, na dissecação dos cadáveres, da busca das estruturas anatômicas, né, e é por isso, né, e não é à toa que o Spinoza está dizendo, né, o que pode o corpo, e ele diz, não sabemos, porque é somente no período de Spinoza, ou quase que no final da vida do Spinoza, que, inclusive, né, as aulas de anatomia, tem alguns quadros famosos, né, sobre aulas de anatomia que vão se constituir e que vão se tornar verdadeiros espetáculos, né, da dissecação. Então, o cara morre, aí, né, os anatomistas mais famosos vão começar a dissecar, né, nos teatros, né, o corpo humano, né, e aí vão começar a nomear, isso aqui é nervo, isso aqui é vaso sanguíneo, aqui é veia, aqui é artéria, aqui é músculo, esse aqui é o músculo tal, esse aqui é o músculo tal, né? Que inclusive Da Vinci, né, vai fazer, né, desenhos anatômicos muito precisos, né? Então, apesar de que talvez Da Vinci tenha usado nomes equivocados, mas a gente pode tratar aí de desenhos, né, da estrutura humana muito bem feitos, né, de várias estruturas. Então, a gente pode pegar, né, os desenhos do Da Vinci para estudar anatomia, mas eu estou falando aqui de um corpo que, nesse momento, do ponto de vista da ciência, ele se caracteriza apenas como um corpo animal. É um corpo anatômico, é um corpo fisiológico, é um corpo biológico. Ele pode ser uma sequência, né? Ele pode ser um composto enorme de reações químicas, um conjunto atômico, mas ele não pode ser visto na ciência enquanto um elemento de expressão da humanidade, enquanto uma totalidade do ser, como diria o Hobbes, né? Então, o que é o ser humano? Ele é um corpo animado racional. Essa ideia de um corpo animado racional que Hobbes nos traz
pensando que isso é igual a ser humano, significa dizer que pensar isso só pode ser pensado dentro da filosofia, porque a filosofia que vai tratar da dimensão espiritual, racional, filosófica do ser humano. A ciência ela vai lidar com o corpo humano apenas, né, nesse momento, apenas do ponto de vista da sua materialidade, daquilo que é possível de ser mensurado, verificado, experimentado. Tá? Ficou claro isso? E aí a gente vai ver, né? Então, a ciência aqui, ela já está se separando da filosofia. Tá? Então, a possibilidade de pensar o corpo como elemento humano, ainda que seja na lógica do racionalismo, ainda que seja na lógica do empirismo, ela vai se dar necessariamente para poder pensar esse corpo enquanto algo humano e na sua relação com a alma, isso é um movimento da filosofia. Esse não será um movimento da ciência. Tá claro isso? Tá, obrigado. Gente, vocês não sabem o desespero que me dá quando eu faço uma pergunta e fica esse silêncio. Porque quando eu estou na sala de aula, eu olho para a cara de vocês e vejo se eu reforço, se eu falo de novo, ou se eu não falo, né? Aí aqui eu não estou vendo nem as fotinhas de vocês, né? Eu estou vendo só o slide na minha frente. Eu fico muito desesperado, vocês não têm ideia do tanto. Mas tem uma dimensão, né, de uma responsabilidade social que me segura, né? Mas se dependesse de mim, se alguém falasse assim, topa voltar da aula lá na sala amanhã, topo. Amanhã eu estou lá na UFRN dando aula, juro. Mas assim, eu penso que a gente ainda não tem, né, até todo mundo ser vacinado, a gente conseguir ter, né, apesar de que a UFRN está preocupada com isso, está desenvolvendo protocolos de biossegurança para que a gente volte às aulas, mas eu sei que ainda vai levar um tempo para a gente poder fazer isso, mas juro, né, assim, definitivamente eu sou um professor, por mais que eu use, né, slide nas minhas aulas, e é claro que em vários aspectos eu uso slide, mas eu sou um professor muito quadrigiz para ensino remoto, entendeu? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Deixando as reclamações de lado, sigamos para a filosofia iluminista. Vamos continuar, né, discutindo aqui, e aí a gente volta para o racionalismo. Mas aí não mais no racionalismo, moderno, mas no racionalismo iluminista, né? E aí eu estou me remetendo a um texto que a edição que eu consegui ter acesso dele é um texto que, em princípio, né, pelo menos a foto do texto, né, o material que pegaram do texto, é de uma publicação de 1865, é por isso que está aí assim, tá? E aí eu não consegui achar, né, outra referência, que é um texto de um médico e filósofo do período iluminista, né, dos anos 1700, mas essa publicação especificamente, né, é do século XIX, né, de 1865, que é de um médico e filósofo do iluminismo, chamado Julien Offray de la Métrie. E aí ele escreve um livro chamado Corpo-Máquina, né, o Homem-Máquina. La Métrie, como eu falei para vocês, ele é um médico e filósofo,
né, num determinado momento da carreira filosófica dele, ele entra em um confronto direto com o pensamento cartesiano e, digamos assim, né, apesar de que Descartes já está morto, no momento da sua obra, ele briga com Descartes. Só que, posteriormente, revendo a obra de Descartes e a partir do desenvolvimento de seus próprios estudos, inclusive como método, ele volta a uma concepção próxima de Descartes, né? Ele faz o meia-culpa e volta a trabalhar com a lógica de uma concepção racionalista, embora, né, segundo algumas perspectivas, Lametrie, ainda que um racionalista, é um racionalista que já se apresenta na filosofia iluminista. Tá? E aí, essa primeira frase dessa passagem ela é fundamental para a gente poder discutir a educação física. Né? Lametrie começa dizendo: o corpo humano é uma máquina que ele mesmo monta suas molas, viva a imagem do movimento perpétuo. Que os alimentos mantenham o que a febre excita. Sem eles, né, sem os alimentos e sem o movimento, a alma enfraquece, fica furiosa e morre abatida. Veja, né, uma concepção fragmentada, né? Ainda que um dependa do outro. É uma vela cuja luz volta à vida quando morre. Mas alimente o corpo, despeje em seus cachimbos de sucos vigorosos, licores fortes. Então a alma, generosa como eles, se arma com coragem orgulhosa, e o soldado, que a água o teria feito fugir, tornam-se ferozes, correm alegremente até a morte ao som de tambores. Isso é, já que a água quente agita o sangue, que a água fria havia acalmado. Tá? E aí pensem, duas coisas que são importantes aqui e que são fundamentais da gente trazer também de Descartes, apesar de não ter sido a passagem que eu trouxe lá do Descartes, né? E que vale a pena talvez buscar isso e apresentar, só que eu acho que vai estar, eu aqui nessa passagem das meditações metafísicas. E o que eu vou comentar com vocês está no discurso do método. Quando Descartes diz o seguinte: o corpo é tal qual um relógio, mas mais perfeito que ele, porque se o homem faz um relógio que consegue marcar as horas com exatidão, Deus, sendo um construtor mais perfeito, faz o corpo uma máquina mais perfeita do que o próprio homem é capaz de fazer. E aí vejam, esses dois pontos são fundamentais para a gente pensar o que é a ideia de corpo na educação física. Né? E aí isso está conectando com as concepções, né, que vêm da filosofia moderna e da filosofia iluminista. A primeira é tratar o corpo como algo material, né? Ainda que na concepção racionalista, ou pensar o corpo como uma máquina, ainda que na concepção racionalista, e posteriormente trazer a ideia, né? E que a gente vai ver que Kant, em certa medida, vai fazer isso, que é trazer a ideia de que você submete a experiência e depois você traz a razão, né? Ou seja, eu mensuro o corpo, né? Eu submeto o corpo a uma experiência, porque o corpo é algo extenso, palpável, né? E aí eu trago o corpo com a ideia de algo que é extenso e finito, e que principalmente o corpo é uma máquina. Essas são concepções que estão presentes na educação física até a atualidade. A educação física, para muitos pesquisadores, eu não estou falando, né, de um professor de educação física que formou junto comigo em 1989, nunca mais pegou um livro
para estudar nada, que dá uma aulinha rola-bola lá no colégio perdido, não sei aonde. Tá? Ou o professor que, mesmo que ele dê uma aula muito legal, mas ele ainda pensa o corpo como uma máquina. Eu não estou falando do professor que parou de estudar e que parou no tempo. Eu estou falando de professores que são pesquisadores e que são altamente produtivos do ponto de vista da lógica da pesquisa e continuam tratando o corpo como máquina. E aí vejam, né? Esses pesquisadores estão trabalhando com uma ideia que está presente na filosofia iluminista racionalista. Há problema nisso? Não. Essa concepção de corpo, pensar que o corpo é uma máquina, tá certo? Tá. Na visão do Lametrie. E aí voltamos à pergunta do Júlio, né? Quando Simone Biles abre mão do final, o que ela está pensando sobre corpo e mente, ou sobre corpo e alma? Ela está pensando que o corpo é uma máquina. E que essa máquina, ela não foi ajustada direitinho para... ela não foi ajustada direitinho para essa Olimpíada. Talvez porque esteja atrasado um ano, né? E aí, o que aconteceu? O que a concepção fez? Jogou água fria nela, e aí ela ficou, né? Ela acalmou, né? E aí, assim, a ideia do acalmar é enquanto você perdeu o ímpeto, né? Todo mundo já ouviu essa expressão, né? E aí, se me permitem um exemplo, né? Às vezes, quando alguém está muito excitado sexualmente, né? E aí alguém fala assim, né? Nossa, mas eu estou muito excitado, né? Aí o pessoal vai e fala assim, né? Toma um banho de água fria que melhora, né? Isso é uma concepção do século XVIII e XIX, galera, né? Então, assim, vai ali, toma um banho de água fria que você acalma. Por quê? Porque se você tomar um banho de água quente, você vai agitar o sangue e correrá alegremente até a morte ao som dos tambores. Né? Então, como ela pôs, né, água fria e não água quente na performance dela, ela não tem, né, para garantir a sua própria sanidade, ela prefere garantir a sua vida do que correr alegremente até a morte ao som dos tambores. Né? Isso porque o pensamento é de um corpo máquina. E, de novo, se eu pensar que o corpo é uma máquina, tem problema? Não. Apenas saiba que a sua concepção de corpo está fundamentada num filósofo e médico francês do período iluminista chamado Julien de Lametrie. E que, né, aí é uma curiosidade, né, e isso não vai acontecer apenas com Lametrie na história da filosofia. Eu comento sobre outro depois, né? Lametrie morre em um hospício louco, né, ao fim de sua vida, né? Ele surta de vez. Inclusive, se vocês verem uma fotozinha do Lametrie, né, trabalhando aí com a ideia de um estereótipo corporal, você olha para ele e fala assim, realmente ele era doido, né? Mas vamos pular isso, vamos pular essa parte, né? Mas assim, só quero dizer isso, né? Que Lametrie vai pensar o corpo como máquina. Alguém dê algum sinalzinho aí, diga. Pessoal, de novo aqui. É porque eu vou questionar o senhor nessa quando o senhor diz que não existe problema em acreditar que o corpo é máquina, compreendendo que você vai estar, como é que se diz? Que sua base, né, seu referencial teórico é um certo pensador, intelectual, e um certo tempo. Só que a minha questão isso não traz implicações
num certo tempo, no tempo que a gente vive, por exemplo. Então, se a gente pensar aí a decisão da Biles, né, que ela tomou a decisão, né, se a gente supor que recebeu uma orientação dentro de um certo pensamento que encarava o corpo máquina e tudo, né, isso não pode nos trazer a certos equívocos, né, a certos equívocos científicos mesmo, ou se a gente pensar aí na realidade concreta, né, se a gente tem esse tipo de pensamento, isso não pode nos levar talvez aqui a enxugar gelo em certos aspectos, quando a gente lidar com um certo desafio, um certo problema, a gente nunca conseguir ir na raiz do problema, a gente fica enxugando gelo, a gente fica debatendo coisas, às vezes, que, de certa forma, não resolvem os problemas, né? Talvez, se a Bali tivesse recebido uma orientação que reconhecesse a importância histórica dela competir aquela final, de reconhecer que não sei, assim, porque por um lado eu entendo a decisão dela, no sentido de que ela não está se sentindo bem, paciência, não está se sentindo bem, né? Acha que competir ali vai se colocar numa situação de pressão emocional muito, muito grande, que isso pode trazer um prejuízo emocional para ela que não vale a pena. Eu acho que, inclusive, é uma decisão madura e que, na verdade, talvez não tenha nem a ver com essa questão do corpo máquina. Na verdade, ela reconheceu ali que o corpo dela é um só e que ela se colocar naquela posição de pressão vai fazer muito mal a ela, né? Então, é isso. Né? Eu penso que se a gente levar adiante certos tipos de concepções, isso não implicaria em equívocos no mundo material, assim, no que a gente está vivendo hoje. Assim. Não sei se eu fui muito claro. Sim, foi bastante claro, Aécio. Adorei a sua análise e a sua provocação, né? E, cara, a gente vai terminar com esse slide aqui hoje, a gente retoma a filosofia iluminista na próxima semana, tá? Porque, assim, eu não vou conseguir ser rápido para dar essa resposta, vou parar a apresentação aqui. Né? Porque foi muito legal essa sua pergunta, Aécio, gostei muito, né? Vejam, só um minutinho, pessoal. Pessoal, só um minutinho, por favor. Oi, gente, desculpa. Coisas domésticas. Só para assim, eu não vou conseguir ser rápido, então não vou nem pensar em avançar o slide. Mas essa pergunta de Aécio,
ela é muito interessante, porque, assim, demonstram um certo incômodo, né, com a minha fala, e que eu gosto pra caramba. Gente, vocês não sabem como eu adoro essas... Sabe que nem a aula que a gente teve semana passada, que eu ficava pegando o argumento de um e jogando pro outro, assim, e brigando? Adoro isso. Ainda mais uma disciplina como essa, que é filosofia. Veja, Écio, eu quero pensar isso de 2 pontos de vista, tá bom? Que é o seguinte, qual é o primeiro ponto de vista? Eu não quero estabelecer aqui no primeiro momento juízo de valor, tá? Então, assim, quero entender que existem, né? E é por isso que a gente está fazendo todo esse trajeto, toda essa trajetória aí ao longo da história da filosofia, né? E a gente chega, né? A gente vai chegar aos dias atuais, com algumas concepções de corpo atuais. E aí o seguinte, num primeiro momento, eu não quero estabelecer juízo de valor, tá? No sentido de dizer assim, essa está certa, essa está errada, essa é boa, essa é ruim, essa eu concordo, essa eu discordo. E aí eu estou pensando, primeiro, como um pesquisador que se debruça sobre o tema, tá? Enquanto um pesquisador que se debruça sobre o tema, de maneira, aspas, neutra, tá? Eu diria o seguinte, cada pessoa tem relativa autonomia para definir qual é a concepção, né, que a gente entende como sendo mais adequada, menos adequada, que ela se aproxima do que a gente acredita, né, de toda a nossa formação educacional, e aí eu estou pensando em formação educacional, passando, né, pela nossa formação familiar, religiosa, né, cultural, até a educação formal, né, por exemplo, a faculdade. Tá? Então, a partir disso, por um lado, não me cabe, primeira coisa, né, não me cabe, enquanto pesquisador, obrigar você a pensar que o corpo é mais do que uma máquina. Talvez até a própria ideia, né, talvez a Bios não tenha tido essa compreensão. Mas a hora que ela abre mão da final olímpica, é exatamente o momento que ela, né, talvez de alguma forma ela tenha pensado assim, opa, eu não sou só uma máquina de rendimento que tem que fazer só tudo que o outro quer. Eu tenho que me preservar enquanto ser humano. Então, eu rompi com a ideia da máquina, porque eu tenho a minha saúde, ela fala isso, né, a minha saúde mental, a minha saúde física é mais importante do que atender expectativas alheias, né? Então, esse é um primeiro ponto, entendeu? Então, assim, enquanto alguém que pensa isso, eu não posso dizer que pensar o corpo como máquina está certo, ou eu não quero dizer que o corpo é uma máquina que está certo ou que está errado, mas que é fundamental você compreender de onde vem esse tipo de pensamento, que ele vai sendo disseminado ao longo do tempo, certo? Segundo ponto. Só que eu quero pensar isso junto com você, aí sim, do ponto de vista dos impactos que isso tem na vida de cada um de nós, deste grupo e da sociedade de uma maneira mais ampla. Porque na hora que eu estou dizendo que o corpo é uma máquina, eu não estou só assumindo, né, que o corpo é uma concepção de corpo do século XVII ou XVIII. Se eu falo que o corpo é uma prisão da alma, como eu já vi várias pessoas, né, inclusive por vínculos religiosos, dizerem isso, eu não estou só assumindo uma postura da concepção de corpo platônica da sociedade grega antiga. Isso tem outras informações, outros elementos a serem colocados. Porque, veja, se eu penso que o corpo é uma máquina,
isso tem um impacto não só do ponto de vista da relação social, mas de como eu lido com o meu aluno no cotidiano da minha aula. Não pense que não implica, implica sim. Eu já falei para vocês que eu já, né, em outros momentos, eu entendia, né, direto e indiretamente, o corpo como máquina. Neste momento, profissionalmente falando, um dia eu estava dando um treino de natação com tiros. Aí, vamos dizer assim, o pessoal fez o primeiro tiro em 1 minuto. Isso é um exemplo didático, né? Porque aí, inclusive, cada um fez um tempo diferente, né? Mas assim, primeiro tiro eles fizeram em 1 minuto. Descansaram. Fizeram o segundo tiro em 1 minuto e meio. Que já estava muito... 1 minuto já estava ruim. 1 minuto e meio estava péssimo. Descansaram. Fizeram o terceiro tiro para 2 minutos. Estava horrível. E eles iam fazer o quarto tiro. Aí eu, sem calma nenhuma, e com a voz muito mais alterada do que eu estou agora, eu falei para eles o seguinte. Falei para eles. Seguinte 2 pontos. Ou vocês fazem esse último tiro para menos de 1 minuto, ou eu vou bater meu ponto, que eu tenho horário de bater ponto de saída, e vocês vão ficar fazendo tiro aqui até 10 horas da noite para vocês aprenderem a treinar direito. E eu não estava brincando. Isso não era uma ameaça vã. Eles iam fazer isso. Até eles não aguentarem mais. Até eles não conseguirem sair de dentro da piscina de tão cansados. Aí eles fizeram para baixo de 1 minuto. Sei lá, 45 segundos. Só para dar um exemplo assim. As proporções não são essas não, mas só para dar um exemplo. Pensar que o corpo é uma máquina implica nessa postura enquanto professor de educação física. Isso tem impacto. Na hora que eu ia conversar com as pessoas, ou que eu ia falar de outras coisas nas minhas relações sociais, eu estava lidando com a pessoa de máquina para máquina. Isso tem impacto. Que é diferente, por exemplo, do momento que eu comecei a estudar corpo, e que, naquele momento, a primeira concepção, apesar de que era uma leitura indireta que eu tenho, passa a ser uma leitura a partir do Merleau-Ponty. Que aí o Merleau-Ponty, né, você estuda Merleau-Ponty, você está no grupo que faz esse tipo de estudo, você sabe melhor que eu. O Merleau-Ponty vai dizer assim, o corpo não é uma máquina. O corpo é um veículo de comunicação entre o ser e o mundo. É pelo corpo que eu conheço o mundo e é pelo mundo que eu conheço o meu corpo. Eu não tenho corpo. Eu sou um corpo a partir do qual eu estabeleço todas as minhas relações sociais, afetivas, religiosas, sexuais, etc, etc, etc. Né? A gente ainda vai chegar nessa concepção de corpo. Mas o que eu estou dizendo é, a hora que eu olho para o corpo a partir dessa concepção, a ideia de corpo-máquina está errada. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo, o corpo não é uma máquina, o corpo tem percepções, o corpo tem sentimentos, e eu tenho que lidar com esse corpo nessa relação, e numa relação que não se dá por uma separação corpo-alma, mas que se dá numa relação de uma totalidade, de um corpo que sou com outro corpo que é. É uma relação intersubjetiva. Essa forma de pensar o corpo, na minha concepção, ela é muito mais adequada, muito mais correta do que pensar o corpo como máquina. Sem dúvida. Porque pensar o corpo como máquina é pensar que esse corpo ele tem que me dar uma resposta precisa toda hora que eu cobrar.
Então, assim, se eu falar que vocês têm que escrever um texto de 10 páginas para a próxima segunda, todo mundo tem que escrever o texto de 10 páginas com qualidade para a próxima segunda. E toda vez que eu pedir isso, vocês têm que me dar a resposta do mesmo jeito. Só que não é assim. Porque se eu sou uma totalidade, se eu sou um corpo que se expressa e que estabelece relações, cara, se meu cachorrinho morrer, assim, eu não vou falar eu, porque eu não tenho esse nível de vínculo afetivo assim com o cachorro e nem tenho cachorro em casa. Mas, por exemplo, a minha ex-esposa, que adorava cachorro, e aí, depois que eu casei, sempre tinha cachorro em casa, a hora que um cachorro morria, era a luta oficial de 3 dias. Eu não conversava com ela durante 3 dias, porque ela ficava tão insuportável e tão chateada, tão deprimida, que se eu fosse falar com ela das duas, uma, ela chorava, ela ia brigar comigo. Então, para não brigar, eu passava 3 dias em luta oficial e não falava nada com ela. É a melhor postura? Não sei se é a melhor. Era uma postura de sobrevivência. Tá bom? Isso era uma postura de sobrevivência. Né? Nesses casos, você tem que chegar lá, a gente conversar qualquer coisa, você dá um chocolate, você aceita um chocolate? Aí depois que ela come o chocolate, bom, então, seguinte, eu queria conversar com você. Né? Aí isso era a postura de sobrevivência. Desculpa, pessoal, eu sei que o que eu estou falando é muito machista, sexista, etc. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção é, quando, né, um cachorro morria, ela realmente ficava muito chateada, como se ela tivesse perdido alguém da família mesmo, assim. Aí vão falar, mas é da família, professor. Não vou entrar nessa discussão, mas o que eu estou dizendo é, enquanto um corpo pensado em sua totalidade, uma relação intersubjetiva, pensar o corpo máquina é um grande equívoco. Pensar o corpo enquanto um composto bioquímico é um grande equívoco. Tá? Agora, nos meus estudos, eu não fiquei no Merleau-Ponty. Eu fui para uma outra concepção de corpo que vai entender o corpo numa relação orgânico e inorgânico, homem-natureza, que tem uma relação com a questão de cultura, e que esse corpo ele é constituído a partir das contradições que são estabelecidas de acordo com a necessidade de organização da vida, que é dada pelo modo de produção. Existe aqui uma totalidade, existe uma subjetividade, só que é uma subjetividade fragmentada. E aí, veja, quando eu falo que eu entendo que a maioria dos seres humanos tem uma subjetividade fragmentada, aí não dá para dialogar muito legal com o Merleau-Ponty, porque ele pensa que essa totalidade está completa. E aí, eu tendo a ler os textos, né? Eu tenho lido muitos textos da Petrúcia, e aí ela faz alguns comentários, né? E aí eu fico lendo e fico pensando assim, gente, mas está faltando alguma coisa aqui. Tem coisa aqui que não é bem assim. Mas por que não é bem assim? Ela está certa na concepção dela. E, ó, a Petrúcia é uma excelente pesquisadora. Eu admiro muito a Petrúcia. Eu acompanho muito da produção dela. Agora, tem alguma coisa que a hora que ela vai falar, que nem na reunião do Estesia da semana passada, quando eu falei assim, olha, partindo da relação teoria tradicional, teoria crítica, na lógica da teoria crítica frankfurtiana, a fenomenologia é uma teoria tradicional. Ela, opa, não é assim. Né? Na relação teoria, razão instrumental, razão comunicativa, não. Na relação teoria tradicional, teoria crítica, sim. Agora, ela tem que concordar comigo? Né? Assim, cara, e eu sabia, eu pensei muito em tirar aquele slide, porque eu sabia, a hora que eu falei isso, o pessoal da Estesia vai voar em cima de mim. Eu tinha certeza. Tanto que a hora que ela começou a falar, eu comecei a rir, cara, porque eu sabia que alguém ia questionar isso. Como assim você está falando que Merleau-Ponty não é crítico? Olha, porque quando eu penso a partir da teoria crítica, o crítico ele perpassa necessariamente pela consideração de que o modo de produção capitalista estabelece elementos na organização da vida que a fenomenologia não considera. Agora, veja,
E aí eu vou dizer o seguinte, né? E aí, a partir desse lugar, eu vou dizer assim, Petrúcia, Merleau-Ponty é lindo, mas está errado. Da mesma forma que eu vou chegar para um Foucaultiano, que eu já li algumas coisas do Foucault, que eu leio coisas ligadas para o Foucault, gente, sabe quando você está lendo um negócio que você fica incomodado? Se eu chegar para um Foucaultiano hoje e a gente for debater a questão do corpo, eu falo assim, cara, Foucault é lindo, mas está errado. É muito legal esse papo aí de biopoder, entendeu? Mas a questão é, o Foucault não pegou tão firme na questão da fragmentação da subjetividade que é dada pela organização social da produção. Está errado. Né? Então, o que eu estou querendo fazer de primeiro movimento aqui agora é esse. Olha, você está chamando o corpo de corpo-máquina? Cara, tá certo, mas está lá. Isso tem implicação? Tem implicação. Tem todas as implicações do mundo. Hoje, né, até mesmo nas minhas relações afetivas, eu não vou, todas as vezes que eu vou discutir a relação, eu não pego o capital, põe debaixo do braço, né, ou então Gramsci, né, que ele vai falar sobre a questão do amor no Fordismo, né, como é que o amor é constituído no modo de produção capitalista, a partir do interesse de que o cara case, que ele não tenha que ir para o bordel, para não dormir tarde, para... Não vou discutir com a minha namorada hoje assim, né? Não vou colocar o Gramsci debaixo do braço, olha, porque aqui no americanismo fordismo, o Gramsci fala que, né? Até porque às vezes eu trato a coisa na relação intersubjetiva mesmo. Mas o que eu estou chamando a atenção é, concordo com você, né? Veja se você entende. Concordo com você quando você diz, talvez pensar o corpo como uma máquina esteja errado e traga determinadas traga determinados impactos para formação pessoal, para formação profissional, para atuação profissional e para a sociedade. Ok, concordo. Só que me cabe aqui, né, discutir. Sim, é uma implicação, né? Agora, me cabe aqui, enquanto professor, discutir com vocês as diferentes, e dizendo ainda, né, que tem várias outras concepções de corpo possíveis, dizer as concepções e dizendo assim, olha, quais são as que, na minha avaliação, mais têm impactado a educação física? Bom, a concepção cartesiana, a concepção do Lametrie, a concepção de corpo de Comte são as centrais na lógica da educação física atual. Certo. São as melhores? Não. Não considero que são adequadas, não considero que são ideais. Agora, o que eu posso fazer é apresentar para vocês as diferentes concepções, e aí, ao final de todas as concepções, até voltar nesse debate. Por que trabalhar com essa concepção e não com outra? Por que isso traz influências para se pensar, inclusive, a sociedade, a educação física e etc.? Pensaram? Pensaram. Agora, a partir daqui, quais concepções você entende que, ao aprofundar, podem atender melhor a compreensão que você tem de ser humano? E aí, galera, desculpa, mas eu não vou ficar rachando a cabeça de vocês para colocar uma concepção diferente, porque senão ia pegar todo mundo, ia rachar a cabeça e enfiar o capital no meio. Sério, né? Se eu virar aqui para vocês, a parte de cima aqui, desse lado de cá, da minha estante, só tem Engels, Marx, Lukács e Adorno. Mas ninguém. Minha estante ela é separada. Aqui, se eu precisar chegar aqui à noite, no escuro total, e precisar pegar, falar assim, não, vai lá e pega um livro do Marx. Qualquer um. Eu venho aqui e pego um livro do Marx. Toma, tá aqui. Tá? Agora, concordo com você, mas não sou eu. Eu quero ser o cara que faça vocês refletirem sobre as concepções de corpo de vocês.
Mas não sou eu que vou dizer qual que está certo e que está errado, até porque eu tenho uma concepção. Né? E se fosse para eu trabalhar, por exemplo, se fosse para eu trabalhar só com a concepção certa, das duas, uma. Ou eu ia trabalhar só com a minha concepção, ou então eu ia pegar a concepção, né, do pessoal da sócio-filosófica do departamento, que eu, particularmente, também tenho certas divergências, entendeu? Ficou claro isso? Mas é muito bom, cara, adoro, e quero que vocês provoquem isso, tá? Diga, Edson. Não, é isso, né? Fiquei muito mais interessado em ler seu livro agora, professor. Estou aqui, eu quero ler. Mas ficou claro para mim essa ideia de, sobretudo, compreender as implicações de um certo pensamento, né? Eu acho que sim. que a gente pode tirar disso tirar dessa conversa é compreender bem as implicações de cada tipo de pensamento, né? Sim. Não que esteja, de novo, certo ou errado, o senhor não precisa dizer isso, mas que a gente precisa compreender bem em que implica, né? Sim, porque pensar o que é corpo significa pensar o que é a natureza, significa pensar o que é o mundo e significa pensar o que é a sociedade. Tá? Então essas coisas elas não estão dissociadas. Beleza? Muito bom. Adorei a aula. Eu só queria pedir mais uma coisa, porque realmente eu faltei as 2 últimas aulas, eu não sei o quanto que o conteúdo vai ter implicações nas avaliações em seguida, eu não sei quando é que o senhor vai conseguir colocar as gravações e tudo, é mais para falar sobre isso mesmo. Tá. Você me pediu para liberar o acesso a uma gravação, você conseguiu? Porque às vezes eu tenho o link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os links que eu tenho por enquanto e vou disponibilizar. Se vocês não conseguirem acessar, vocês me pedem, até porque como essa turma é pequena fica mais fácil isso, e aí eu libero para vocês entrarem, que talvez fique até mais fácil. Beleza. Tá? Eu vou colocar eu vou pegar os links e colocar no Cigar aí de hoje para amanhã, sem falta. Tá bom? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. É muito bom estar com vocês.